Pessoal, boa noite. Então, apresentando para vocês aqui mais uma aula de metodologia científica e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a NBR 6023 ou 6023, tá legal? Então, ela é específica para a confecção da lista de referência bibliográfica e ela deve ser o último item de um artigo científico, de um TCC ou coisa desse tipo, tá? Então, a última coisa que a gente vai colocar lá é isso daí e depois, lógico, a gente pode ter os anexos aí. Então, segundo a Associação Brasileira de Norma Técnica, a ABNT, pela norma brasileira 6023/2002, entende-se por referência bibliográfica conjunto de elementos que permitem a identificação no todo ou em parte de documentos impressos ou registrados em diversos materiais. Então, o que é isso daqui, né? É a forma como nós vamos identificar aqueles elementos que foram consultados, né? Nós precisamos registrar quais foram esses elementos consultados para produzir aquele trabalho e isso exige uma norma, né, para que possa ser registrado de forma padrão, todos conhecendo esse formato padrão, é possível então identificar qual é o artigo que foi consultado, qual é o livro e tudo mais. Na área, na área da documentação, a referida norma trata das condições pelas quais devem ser referenciados os documentos existentes sobre a forma de livros, folhetos, teses, artigos científicos, monografias, resumos, resenhas e outros. A referência bibliográfica constitui parte essencial nos trabalhos científicos por apresentar a documentação consultada, servindo de fonte de pesquisa para novas investigações. Então, exatamente isso que eu comentei com vocês, esses dois parágrafos, nós precisamos documentar e poder consultar isso posteriormente ou alguma outra pessoa consultar para saber o que utilizamos na pesquisa e novas fontes de consulta. Bom, quanto à localização, ela pode aparecer, né, a referência bibliográfica que nós vamos trabalhar, ela pode aparecer no rodapé, mais comumente aqui é um item só, tá? No fim do texto ou em forma de lista de referência. A norma legal no Brasil é a 6023. Essa daqui que ela é a legalizada. Deveria ser a única, mas infelizmente cada publicação e cada entidade cria suas próprias normas e os autores de trabalhos têm que estar cientes de como devem proceder para confeccionar o seu comunicado científico, né? Então, ela deve ser referência, deve ser a única, mas às vezes tem algum congresso, tem alguma revista científica que pede para adotar um novo padrão e aí você tem que conhecer isso daí. Alguns aspectos que devem ser observados. Uma lista de referência deve ser confeccionada em ordem alfabética de autores. Não deve ter parágrafos ou recuos, não deve ser numerada e deve ser separada entre uma referência e outra, ou pelo menos um meio espaço, tá? Tem algumas particularidades aqui, às vezes acontece, né, como de ter uma lista numerada, como foi comentado aqui em cima, ó, às vezes devido um congresso, alguma coisa, pede que tenha um padrão, então aí questão de se adequar, mas no geral essas são as recomendações. Bom, vamos lá adiante. Confecção da lista de referências. A confecção de uma lista de referência é um trabalho bastante detalhado, pois a pontuação, os negritos, os espaços, as letras maiúsculas ou não
tem de ser observado de forma direta para cada tipo de publicação. Ou seja, cada tipo de publicação existe uma pontuação específica. São elementos essenciais de uma referência bibliográfica, aqueles indispensáveis. A identificação de quaisquer documentos como autor, título, edição, impressa, né, o que é o imprenta, que é o conjunto das informações sobre a comunicação da publicação, nome da editora e data. Um livro tem que aparecer no seguinte formato, observando-se os detalhes mencionados e o barrinha de divisão aqui, né, significando espaços. Então, precisamos ter o autor, ponto, espaço, título, ponto, espaço, edição, ponto, espaço, local, dois pontos, editora, vírgula, espaço e data, ponto. Um exemplo está colocado aqui, ó, rei. Então, da mesma forma como aqui aparece, ó, em caixa alta o nome do autor, a gente vê aqui, ó, o nome do autor iniciando em caixa alta, né? Então, o sobrenome dele, depois o primeiro nome, ponto, temos um espaço, planejar e redigir trabalhos científicos, é o título que está colocado aqui, ponto, edição, é a segunda edição, então é 2.ed, ponto novamente, né? Local, São Paulo, dois pontos, a editora Edgar Bluscher, vírgula, a data de publicação e o ponto final. Então, basicamente, nós vamos encontrar essa estrutura com algumas variações. Vamos lá. Observa-se que no referenciamento do livro, o negrito é no título e ele é todo em letras minúsculas. Se houver somente uma edição, esse item não aparece. Você não precisa colocar lá a primeira edição ou uma edição, né? Também não se utilizam símbolos como ou a ou outro, apenas ponto. Esse ou a aqui é o símbolozinho de primeiro, primeira, segundo, segunda, né? O local refere-se à cidade e não se coloca estado nem país. A palavra editora ou sua abreviatura também não aparece, somente o nome desta. Então, por exemplo, a editora Atlas. A gente não vai colocar editora Atlas, a gente vai colocar direto Atlas, né? São Paulo, então cidade de São Paulo, não é São Paulo SP, é apenas São Paulo, né? Não precisa também colocar Brasil, não tem essa necessidade. Os elementos complementares de uma referência são aqueles que, acrescentados aos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos referenciados. No exemplo anterior foi colocado o número de páginas totais do livro após a data. Em alguns casos, elementos complementares podem tornar-se essenciais, como indicação de responsabilidade, autor, organizador, compilador, subtítulo, tradutor, notas bibliográficas, número de páginas ou volumes, indicações, dimensões, séries, notas especiais, tradutores, separatas, etc. O formato mais completo para o exemplo de um livro então seria esse daqui, ó. Autor, autor, título sendo o subtítulo, tradutor, edição, local, editora, data, páginas ou volumes e série, tá? Esse seria o mais completo aí que a gente pode encontrar. Então olha lá um exemplo, né? Silva José Ferreira,
herança, raça e sociedade, antropologia genética e humana, tradução por O. Frota Pessoa, quarta edição, Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1951, 138 páginas, coleção Gaivota 4. Observa-se que o título não que o subtítulo aqui, ó, não é negrito e é separado do título por 2 pontos. Então é isso que a gente encontra aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 2 pontos, e o subtítulo está aqui, ó, né? Ele não é negrito e não é separado por 2 pontos. Os elementos da referência devem ser retirados sempre que possível da folha de rosto ou de outras fontes prescritas, capas, etiquetas de discos, cabeçalhos de microforma, etc. A norma recomenda que numa mesma lista bibliográfica seja utilizada uma pontuação consistente. Isso quer dizer que toda a lista tem que ser feita baseada na mesma metodologia, ou seja, feita da mesma forma. Os elementos de referência devem ser retirados sempre que possível da folha de rosto. Opa, esse daqui é um duplicado, pessoal, com um texto duplicado aqui. Já comentamos sobre isso. Para efeito de uniformização, segue-se o seguinte modelo. Então, podemos colocar aqui, né? Ponto para separar o autor, título, edição e data, vírgula para separar o sobrenome do nome do autor, quando é pessoa física, uma vírgula ainda na imprenta para separar a editora da data, tá? Ponto e vírgula para separar os autores entre si, quando a entrada é constituída por 2 ou mais autores. 2 pontos para separar o título do subtítulo. 2 pontos para separar o local da editora. Colchetes para indicar os elementos que não figuram na obra referenciada e que foram acrescentados pelo autor que está confeccionando a lista de referência, como, por exemplo, observações de material sem data de cópia ou etc. Então, às vezes você tem um texto, você sabe que aquele texto foi impresso, por exemplo, na cidade de São Paulo, mas não está referenciado ali aquele livro, né, o local. Mas se você sabe, você tem essa certeza, você pode colocar entre colchete. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e depois nós vamos voltar no próximo vídeo a falar sobre os tipos de entrada.